Fala, pessoal, vamos lá para a nossa quarta aula aqui, né? Nossa primeira aula, recapitulando aqui um pouquinho, nossa primeira aula foi sobre a dívida pública, depois falamos sobre a taxa Selic, e depois falamos um pouquinho sobre inflação. E agora, nessa quarta aula, vamos falar sobre o dólar. É uma variável importante aí, né? Externa. Infelizmente, a gente tem menos controle. Sobre a dívida, a gente tem bastante controle. Sobre a taxa Selic, temos um controle absoluto, embora a gente não tenha sobre a reação do mercado para a Selic. Sobre a inflação, a gente tem relativo controle, muito mais alto do que a gente acha. E agora sobre o dólar, né? A gente tem algum controle, mas depende muito mais do resto do mundo. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso também nessa aula de hoje. Vamos falar aí sobre a importância do dólar para o Brasil e o efeito dele nos investimentos, correto? Vamos lá. O dólar é a moeda global, né? É a moeda. Por que ela é a moeda global, né? Porque é a moeda mais aceita no mundo inteiro, e ela é a mais aceita porque os títulos públicos da dívida americana são considerados os títulos mais com menor risco de todos. Então, quando você tem uma grana muito grande e precisa se proteger, né, de não perder ela, a primeira coisa que você quer é não perder aquele valor. Então, automaticamente, os grandes fundos, grandes investidores institucionais, fazem sua reserva, né, a maior parte da sua reserva, em títulos do governo americano, que provavelmente, né, de acordo com o mercado, vai ser o título mais seguro do mundo. A gente vai ver aqui mais para frente que é baseado muito em confiança essa expectativa, porque em termos de números, né, tem países com números melhores, Estados Unidos, com menos déficit fiscal, menos déficit comercial, que não gasta tanto, enfim. Mas isso é uma questão que a gente pode também falar depois, que vem da questão da moeda fiduciária, né? Desde que acabou o padrão ouro no mundo, a moeda é questão de confiança, e o mercado confia mais no dólar do que em qualquer outra moeda, confia bastante no euro também, confia na libra, no franco suíço, mas também as quantidades de moeda que tem dessas outras também vai fazer alguma diferença. A gente vai falar um pouquinho também sobre isso. Vamos falar um pouco sobre como funciona, né, justamente a política monetária americana, como que ela afeta aqui o Brasil, e vamos falar dos impactos no Brasil, obviamente, na dependência que a gente tem de commodities, principalmente, que são cotados em dólar, e aqui para os nossos investimentos, pessoa física e jurídica também, mais investimentos financeiros. Bom, em primeiro lugar, opa, passei direto. Em primeiro lugar, vamos falar aqui do dólar como reserva de moeda global. Global, putz, coloquei errado ali, hein? Me perdoe. Mas ela é uma reserva de valor justamente porque ela é uma moeda que o mundo tem confiança, o mundo tem uma expectativa que essa moeda tenha uma inflação baixa, né? Isso é muito importante para uma moeda que vai ser uma moeda de reserva de valor e de transação também, né? Que ela perca pouco valor no tempo. E isso, historicamente, é o que tem acontecido, né? Obviamente, no acumulado de 50 anos, você vai ver que o dólar sofreu alguma alteração pela inflação, mas é a mesma moeda desde que os Estados Unidos existe. A taxa de inflação lá costuma ser bem baixa, né? A média deles de inflação é 2%. Só ultimamente, depois da pandemia, que chegou a bater quase 8, 9%, mas rapidamente foi contido ali com o aumento dos juros, que também é um problema para não só para os Estados Unidos, mas para todos os países aumentar muito os juros, porque aumenta muito o custo da dívida, né? A dívida dos Estados Unidos é gigantesca, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. A fatia do dólar nas reservas mundiais caiu de 72% para 58% em 23 anos, né? Então, o que significa isso? 58% das reservas do mundo são feitas na moeda dólar. Caiu bastante. Isso os Estados Unidos fica muito preocupado com isso, principalmente porque tem um grande movimento aí dos países dos BRICS, né, que é Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, agora convidaram também vários outros países, Irã, Arábia, entre outros aí, Argentina, e eles estão propondo fazer uma moeda paralela, né, para facilitar a transferência entre esses países sem precisar do dólar, né, porque qual que é o problema?
Brasil trabalha com real, a China trabalha com o renminbi, né? O yuan. E para fazer as transações dos dois países, tem que se converter o real para dólar, pagar o chinês, e o chinês vai lá e transforma o dólar dele em yuan, renminbi, para usar lá. Então, são dois câmbios, né? Então fica um pouquinho mais complicado. Se tiver uma moeda comum entre os BRICS, eles usam essa moeda entre os BRICS. Então, o Brasil pode pegar essa moeda BRICS da China e comprar na Rússia, e comprar da Arábia, vender para a África do Sul, tudo na mesma moeda, sem precisar fazer tanta conversão assim. Então, seria uma facilidade. E uma das estratégias aí da China, principalmente, né, que antagoniza mais com os Estados Unidos comercialmente, é enfraquecer o dólar e fortalecer a moeda deles. A princípio, parece que o renminbi não vai conseguir isso, porque dizem que ela é muito desvalorizada, tem um controle muito grande sobre ela, e também hoje eu acho que ela é 2,8%, né, 2,83% das reservas do mundo, justamente pela questão da confiança. A questão da confiança é a principal na hora de você determinar as reservas de uma moeda que você vai ter, né, entesouradas no seu país, né, é o dinheiro do país ali. Por outro lado, né, tem essa estatística aí, em 2000, 71,46% das reservas do mundo era em dólar, agora são apenas 58,41%. Não que o dólar tenha desvalorizado frente a outras moedas, nem nada, mas houve uma substituição por moedas não tradicionais, né? Primeiro entrou o euro nos anos 90 e já abocanhou um pedaço grande ali das reservas que eram exclusivamente em dólar. O euro participa bastante, se eu não me engano, é 20% no mundo. Mas essa troca que houve nos últimos tempos foi basicamente para moedas como o renminbi aumentou bastante, né, e os dólares canadense, australiano e de Singapura. Tá? Foram essas moedas assim um pouco mais periféricas, menos conhecidas, que entraram aí para substituir essa parte do dólar que caiu, o euro também subiu um pouco. Então, pense assim, né, o país tem reserva em outras moedas, e dessas reservas hoje do mundo, 58% é dólar, e o resto são outras moedas. Já foi 71, já foi mais até, já foi quase 90, mas com o tempo está diminuindo bastante, e isso a gente vai ver por quê aqui no próximo slide, em que a gente fala da política monetária americana. Bom, já que a gente está falando de dólar, o dólar deve ser o seu valor e a sua confiança à política monetária americana, né? Que é quem cuida dos dólares, quem pode emitir dólares, quem pode emitir títulos da americana que são em dólares. E os Estados Unidos têm demonstrado déficits sucessivos e cada vez maiores no déficit fiscais, né? Que é o déficit do governo, né? De gasto e compra do governo. Ou seja, gasta muito mais do que arrecada, apesar de arrecadar muito. Eles gastam muito, chegaram a bater 10% do PIB, que é o maior PIB do mundo, né? A gente vê aqui embaixo 25%, né? Um quarto do PIB do mundo é os Estados Unidos que produz. E, mesmo assim, eles estavam com um déficit de 10%. A gente vê nesse gráfico aí em cima, né? A barrinha vermelha quer dizer que é déficit, quanto mais para baixo, pior o déficit. Chegou a ser o pior ali nesse gráfico, né, do período que a gente está olhando aí. Foi 2020, obviamente, por causa da pandemia, eles emitiram muita moeda, fizeram muita transferência para as pessoas que não podiam trabalhar, que tinham que ficar em casa, né? Então, como uma ajuda social, eles aumentaram muito essas transferências sociais e emissão de moeda, que culminou nessa inflação de 8% depois da pandemia. E agora eles estão trazendo para baixo, está por volta de 2,6, 2,7, agora 27 de 11 de 2014. Tá? Em segundo lugar, eles têm déficits sucessivos, que significa déficit fiscal, né? Ou seja, o governo arrecada menos do que gasta, e eles também têm déficit comercial, né? Ou seja, eles importam mais do que eles exportam. Então, não só eles gastam mais do que eles dentro do país, né? Eles gastam mais do que, não necessariamente dentro, mas em dólar, e eles também exportam menos do que importam, ou seja, eles mandam mais dólares para fora do que recebem dólares do mundo, ou seja, inundam o mundo com bastante dólar. Apesar disso, você olha para um país assim, né, que tem déficit duplo, gigantesco, fala, como que tem confiança, como que as pessoas têm confiança nessa moeda, né? Por que não vai para uma moeda mais estável, tipo o euro, que eles lutam para ficar com déficit zero, que não tem muito, que a inflação é muito baixa, que eles têm um balanço de pagamentos equilibrado.
Bom, é basicamente por conta do tamanho do PIB dos Estados Unidos, ser 25% do PIB mundial, é uma produção gigantesca. A China tem 14 e tem 5 vezes mais habitantes que os Estados Unidos. Então, a produtividade dos Estados Unidos é muito alta. Então, eles conseguem se renovar, eles conseguem produzir tanto que isso traz uma solidez para a economia. E mesmo com esses déficits, né, são preocupantes os déficits, também não é porque é a moeda mais sólida do mundo que você tem que ir lá né, pode emitir o tanto que você quiser, pode emitir a dívida que quiser e tal, não. Tanto que o Trump agora foi eleito recentemente nos Estados Unidos e colocou lá, vai colocar um cara no secretário do Tesouro, que ele tem a meta de deixar o déficit em 3% do, diminuir, né, para 3% do PIB o déficit anual dos Estados Unidos. Já falei um pouquinho aqui de pós-pandemia, né, que aconteceu na pós-pandemia, teve muita emissão de moeda, a inflação foi muito lá para cima, e o Banco Central teve que tirar os juros ali do 0,25, subiu até 5,25, intervalo de 5,25, 5,50, e agora já começou a cortar, mas mesmo assim, isso encarece muito a dívida dos Estados Unidos, né? O juro pago sobre a dívida, que já é gigante, fica enorme. Eu acho, se eu não me engano, eram 18 bilhões por dia que os Estados Unidos tinha que ter para, pelo menos, rolar a dívida. E com a taxa de juros lá mais alta, ele encarece a dívida deles, mas, e por outro lado, o taxa de juros mais alto dos Estados Unidos, o que significa? Se você tem um ativo mais seguro do mundo e a remuneração que ele paga para quem investir nos Estados Unidos aumenta, os fundos grandes, os institucionais migram todo o dinheiro que eles têm e levam para os Estados Unidos. Né? Então pensa comigo, você tem um ativo que rende, que tem um risco muito baixo, né, e uma confiança muito alta, mas paga uma taxa de juros de 0,25% ao ano, 0,50% ao ano, que era a taxa de juros dos Estados Unidos, sem contar a inflação, com a inflação ele ia para negativo, e de repente ele vai para o terreno positivo, e de repente ele vai para 5%. Você fala, pô, com o mesmo risco, o negócio está pagando 10 vezes melhor do que pagava antes em termos de taxa, eu vou botar minha grana lá. E foi isso que aconteceu, por isso que começou a sair muito dinheiro do Brasil, começa a sair primeiro dos emergentes, para depois sair dos países maiores, e por isso que a taxa de câmbio no Brasil se desequilibrou tanto, mas espera um pouquinho que eu vou falar sobre isso mais para frente, no próximo slide. E aqui temos o índice DXY, né? O índice DXY é um índice do dólar frente a uma cesta de moedas do mundo, do resto do mundo, a comparação do dólar com o resto. Igual a gente tem aqui real com dólar, né? Se o real desvaloriza, a taxa aumenta, se o real valoriza, a taxa diminui. Tem isso para o dólar com as outras moedas do mundo. Já teve pior, o dólar agora está bem, mas caiu bastante esse ano, ou seja, é um índice para a gente acompanhar, para a gente saber se o dólar está forte ou está fraco naquele momento. Né? Acima de 100 ele está, não necessariamente acima de 100, mas quanto mais alto ele tiver, mais forte o dólar está, quanto mais baixo ele tiver, mais fraco o dólar está. Beleza, César. Então, falando tudo isso, bem rápido aqui, né? A gente vai fazer outras aulas muito mais aprofundadas sobre o assunto, falar sobre o dólar aqui, dá aula de 1 a 2 horas, fácil, né? Para a gente. E quem não entendeu direito, por favor, volta lá nos outros vídeos de dívida, de inflação, que aí vai. Cada vídeo vai aumentando um pouquinho a dificuldade aí, porque tem alguns conceitos anteriores que têm que ser entendidos. Então vamos lá, no Brasil, como que está o dólar? Qual a situação do dólar aqui no Brasil? O Brasil tem a 7ª maior reserva cambial do mundo, não necessariamente em dólar, né? Porque a gente tem aí 370 bilhões em reservas internacionais, e desse valor, 300 bilhões são em dólar, o resto é em outras moedas, basicamente euro, um pouquinho de renminbi, libra, enfim, mas é bem pouco. O câmbio aqui no Brasil costumava ser mais estável do que é hoje, com o Banco Central fazendo poucas intervenções. Né? A nossa taxa de câmbio ela não é fixa. Quando a taxa de câmbio é fixa, significa que o Banco Central tem todo dia que comprar ou vender dólar para manter aquela paridade entre real e dólar igual. Né? Então, a gente tem uma quantidade X de dólar no país, tem uma quantidade X de real, e isso faz a paridade. Não necessariamente é um estoque, mas o que eu quero dizer é o câmbio, ele é o preço de compra e venda da moeda no mercado. As pessoas que precisam tirar ou colocar dólar no Brasil vão lá e oferecem aqueles valores, e ali faz-se o preço da compra e venda do dólar, mas isso para grandes players. Né? Como que o Brasil consegue dólar? Essa acho que é uma pergunta básica aqui para a gente começar. O Brasil consegue dólar de várias formas. Né? A primeira é vendendo coisa para o exterior, exportando. A nossa força aqui é
commodities, basicamente commodities, soja, minério, petróleo a gente também exporta cru, milho, enfim, várias coisas, borracha, celulose, tudo a gente exporta. Quando a gente exporta, a pessoa que está comprando lá fora, né, a empresa, paga para a gente em dólar. Essa é uma forma de a gente conseguir dólar. A segunda forma de a gente conseguir dólar, por exemplo, é turista vindo para o Brasil. O turista vem para o Brasil, traz dólar, troca aqui por real, gasta o real aqui e depois vai embora. É muito pouco no Brasil, né? Mas é uma forma também. E tem as outras formas, empresas que querem investir no Brasil, trazem dólares para cá, transformam em reais e investem aqui. Investe assim, constrói uma fábrica, constrói, né, escritório, contrata gente, enfim. Mas também tem as pessoas ou fundos que investem no Brasil aqui, financeiramente. Compram títulos do governo, compram ações, compram fundos, enfim, fazem aqui investimentos financeiros no Brasil. Todo esse povo junto ao mesmo tempo, trazendo dólares para o Brasil, eles ficam aqui, e a gente também, isso é uma parte, né? E a outra parte são as reservas cambiais que a gente tem. Então, tudo isso somado é os dólares que a gente tem no Brasil, e para sair é o movimento contrário, né? Quando a gente importa, a gente paga em dólar, quando a gente investe no exterior, a gente manda dinheiro para fora, manda dólar para fora. Quando os estrangeiros que estão aqui desinvestem, eles mandam dólar para fora, né? Ficou ruim aqui a situação, tira o dólar daqui e manda embora. Por isso que quando o governo faz algum movimento que é meio contra o mercado, faz um movimento que reduz a confiança que os estrangeiros têm na economia, nas contas do governo ou na própria moeda, o câmbio tende a refletir isso, né? Tende a desvalorizar e o dólar fica mais caro para a gente. É isso que acontece se a gente sofre uma crise de confiança, mesmo que seja momentânea ou passageira. Geralmente, o retorno do dólar é imediato, como aconteceu agora recentemente, que o dólar saiu de 5,20, hoje está 5,90, 27 de 11 de 2024. Quando o dólar aumenta, quando a cotação do dólar aumenta, tudo que a gente importa fica naturalmente mais caro. A gente precisa de mais reais para pagar o mesmo produto que valia antes 100 dólares. Né? Se a cotação fosse 5, a gente precisava de 500 reais para comprar alguma coisa de 100 dólares. Se a cotação fosse para 5,50, a gente precisaria de 550 reais. Então fica mais caro, o repasse aqui dentro do produto importado fica maior, e isso interfere diretamente na inflação. Então vamos voltar lá atrás, né, no início do raciocínio. A gente precisa que o mercado acredite, confie nas medidas que o governo toma, acredite que ele vai tentar deixar a inflação baixa, porque isso também diminui o valor do real quando o cara vai levar o dólar para fora de novo. Vai conter a inflação, que vai tentar manter a taxa de câmbio mais ou menos estável, que vai fazer superávit fiscal, que vai manter a economia mais ou menos estável, justamente para não ter impacto no dólar, depois não ter impacto na inflação, e isso virar uma bola de neve, que vai sempre piorando todos os indicadores dali para frente. E é justamente por isso que a gente aqui na Maralto sugere que qualquer pessoa que tenha exposição em renda variável, por exemplo, tenha também uma contrapartida em dólar. Não precisa ser comprar dólar, mas ou pode ser um investimento lá fora em dólar, pode ser um fundo cambial, pode ser um ETF de dólar, pode ser qualquer coisa, mas que tenha alguma hedge, né, que a gente chama proteção em dólar. Por quê? O que significa isso? Porque a nossa bolsa, ela é um pouquinho mais de 50% dela é de estrangeiro, ou seja, o cara pega o dólar dele, manda para o Brasil, troca para o real e investe aqui na bolsa. Quando tem algum movimento no mundo, tipo esse, alta de juros nos Estados Unidos, que suga um pouco da liquidez aqui do Brasil, né? Todo mundo vende posição arriscada aqui para comprar o título americano, a nossa bolsa sofre com isso. Então, se aumenta o juro dos Estados Unidos, a nossa bolsa provavelmente aqui geralmente sofre. Os estrangeiros começam a vender, o índice cai e a taxa de câmbio sobe porque está saindo dólar. Então, eles geralmente a renda variável e o dólar fazem movimentos contrários, né? Não tem. Quando um sobe, né, o outro desce. É uma que a gente chama de correlação negativa, né? Quando um sobe, o outro desce. E, então, para quem tem investimento aqui no Brasil e investe em renda variável, é muito recomendado ter posição em dólar. De uma forma geral, é recomendado ter posição em dólar, mesmo que você tenha só renda fixa, apesar de aí não precisa ser um valor tão grande, pode ser um percentual pequeno da carteira, justamente para proteger contra essas variações. A gente já sugere para principalmente quem tem renda fixa ter, obviamente, PCA+, né, produtos que já defendem da inflação,
mas ter dólar também ajuda bastante a se proteger de ações erradas do governo que podem refletir nisso, ou de movimentos no exterior que o governo tem um menor controle, tipo um aumento de juros dos Estados Unidos, o governo que não pode fazer nada, mas a consequência disso é desvalorizar o real. Infelizmente, é o mundo que a gente vive, a nossa moeda tem menos confiança, o nosso governo tem menos confiança que os Estados Unidos, e por isso a gente paga uns juros mais altos. Tentei resumir aqui, já deu 20 minutos de vídeo, mas é mais ou menos o seu básico para você saber sobre dólar. Qualquer dúvida, estou aqui à disposição. Siga a gente nas redes, Maralto, eu e o professor Vitor Max vamos fazer vídeos aqui para vocês, e agora ele vai postar um também logo mais, tá certo? Grande abraço, tudo de bom.